Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Com o encerramento do Plano Safra 2020-2021 no último mês, produtores rurais e cooperativas de crédito contrataram 271 bilhões e meio de reais no crédito rural oficial, um aumento de 27% em relação ao período anterior. De acordo com o balanço de financiamento agropecuário da safra 2020-2021, o destaque desse plano foi para os investimentos que superaram em 34% a programação de recursos e alcançaram mais de 76 bilhões de reais. O Pronaf apresentou balanço de 10%, superior à safra passada, totalizando 14 bilhões e meio de reais. E as contratações pelos pequenos produtores superaram os recursos disponíveis. As regiões de maior representatividade nas contratações de crédito foram o Sul e o Centro-Oeste, somando 61% das operações. O Sicredi anunciou a oferta de mais de 38 bilhões de reais em apoio à produção agropecuária nacional. O valor representa aumento de 31% em relação ao concedido na safra passada. Os recursos já estão disponíveis aos associados. Com foco nos pequenos e médios produtores, o recurso disponível deve financiar as atividades agrícola e pecuária dos associados. Serão 21 bilhões e meio de reais para custeio, 12 bilhões e 100 milhões para investimento e 1 bilhão e 600 milhões para comercialização e industrialização. Elevamos a renda bruta de enquadramento do Pronaf para R$ 500 mil e a do Pronamp para 2,4 milhões de reais. Reforçamos também as linhas do ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Apesar das limitações que tivemos, o cuidado foi manter a assistência creditícia a todas as categorias de produtores rurais. Para as cooperativas foi mantido o mesmo volume de recursos para capital de giro e investimento, 3,15 bilhões distribuídos entre os programas Prodecop e o Procap Agro. Há ainda a previsão de conceder mais 3 bilhões de reais por meio de cédulas de produtor rural. O objetivo é permitir aos produtores um planejamento estratégico para a safra do ano, aquisição de insumos, sementes, adubos, defensivos e outros. Mas as taxas de juros ficaram mais altas na atual safra. Sabemos que nem tudo é positivo. Tivemos, por exemplo, um aumento nas taxas de juros praticados neste plano safra. A explicação está ligada, entre outros, a fatores conjunturais da economia nacional e mundial. Ainda assim, apesar do aumento, os pequenos continuarão com taxas negativas quando descontada a inflação. Para ter acesso, o homem do campo precisa informar o planejamento da próxima safra, como, por exemplo, o que vai plantar e qual será a dimensão da área de cultivo. Consumidores estão cada vez mais exigentes e buscam por produtos de qualidade e certificação. Diante deste cenário tão promissor, a Carne Angus certificada tem novos frigoríficos parceiros no Paraná, capazes de elevar a oferta de carne de alta qualidade local em 40%. A gerente nacional do programa Carne Angus certificada, Ana Doralina Menezes, falou sobre esse assunto. Já temos ali um mercado crescente, onde as indústrias buscam a associação, querendo participar do programa Carne Angus, porque, na verdade, ele tem um consumidor que está cobrando dele a certificação. Sem sombra de dúvida, tem alguém lá na ponta cobrando dessa indústria ter uma qualificação, uma padronização com o selo da Carne Angus. E muito intensamente, neste último ano de 2020 e agora 2021, é esse aumento a demanda aumentada pelo produto de qualidade, né? Então, o consumidor buscando mais informações ao produto que ele consome, procurando selos de certificação, selo de raça, de origem, e com isso muito relacionado à segurança alimentar, né? A qualidade propriamente dita, as características de qualidade, a garantia, mas também a questão de segurança, ainda mais por toda a situação da pandemia que a gente vem atravessando. Então, com isso, a gente tem um mercado aquecido,
para o produto de alta qualidade, né? A busca também pelas experiências gastronômicas, novos cortes, novas formas de preparo, tudo isso vem incrementando e aquecendo esse mercado, sem dúvida. O consumidor que busca essa informação, que está disposto a pagar mais e que paga mais realmente por esse produto, claro que a gente tem a consciência que ele está posicionado em algumas classes, né? A gente está falando aí de um poder aquisitivo maior. Mas o que acontece hoje, por outro lado, com a questão da pandemia, o que se observou com o fechamento ali do food service, né, e as poucas opções, digamos assim, de consumo fora de casa, o que aconteceu é que a grande maioria das pessoas começaram a preparar mais o alimento na sua residência, para a sua família. Então, isso se tornou um hábito, digamos assim, mais intenso, né? As pessoas se preparam para fazer essas refeições, seja no final de semana ou em algumas ocasiões especiais. E, nesse sentido, a carne de alta qualidade, o produto premium, vem muito ao encontro das expectativas desse consumidor, né? Que busca mais informações, mais formas, diversificações de fazer. Sim, existe um aumento de consumo muito direcionado para esse público, digamos assim, né? Mas a gente vê uma diversidade de produtos. É o hambúrguer, são os cortes do dianteiro, são os industrializados. Hoje em dia a gente tem até uma linha de pratos preparados, já prontos, sabe? Então, a diversificação dentro do setor, ela é muito grande. A tecnologia, ela vem nos possibilitando todas essas interações com diferentes perfis de consumidores. O governo federal espera atrair mais de 260 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura até o ano que vem. As rodovias são responsáveis por 60% do transporte de mercadorias no Brasil, mas só 12,5% delas são asfaltadas. No agronegócio, o impacto é de 30% a mais no custo do escoamento. Parte dessa despesa sobra para o consumidor. No primeiro semestre deste ano, o governo gastou 2 bilhões de reais nas estradas. No total, em infraestrutura de transporte, foram 3 bilhões de reais em 51 obras. Entre elas está a ponte sobre o rio Parnaíba, que passa a ligar o Piauí ao Maranhão. No segundo semestre, o Ministério de Infraestrutura promete finalizar outras 49 obras e priorizar leilões de ferrovias, para justamente melhorar o escoamento de grãos, que deve bater recorde no ano que vem, com mais de 270 milhões de toneladas. Hoje, elas representam só 15% da matriz de transporte. O projeto foi suspenso pelo Supremo porque um trecho passa dentro do Parque Nacional do Jamanchim, onde há reservas indígenas. Tarcísio de Freitas acredita que o leilão vai ocorrer ainda este ano. A gente tem um valor no fluxo de caixa da Ferrogrão extremamente interessante para compensações ambientais, para também o atendimento às demandas dos povos vulneráveis que são atingidos. Com os leilões previstos até 2022, a expectativa do governo é atrair mais de 260 bilhões de reais em investimentos e gerar 3,6 milhões de empregos em todo o país. A crise hídrica que afeta a região centro-sul do Brasil tem atingido lavouras e criações. A expectativa é que vários setores sejam impactados com a falta de chuva. Para o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias, uma alternativa para os produtores rurais neste período de seca seria o investimento em tecnologia e irrigação. O que o produtor rural, qual o sistema que é mais indicado para as questões de combate ao risco climático, ao risco da falta de chuva, da questão da escassez, parece óbvio, mas a irrigação é o instrumento mais indicado para o combate desses períodos, em que a água de chuva ela não atende, a água da chuva ela não atende totalmente à necessidade das lavouras, A gente tem que lembrar que mais de 90% da água utilizada na produção agrícola, ela vem da chuva, Acho que a gente chama de água verde, que é a água que cai no período certo, daquela janela necessária para o plantio de safra, e safrinha, e que nós precisamos
tentar, né, da melhor maneira possível, encaixá-las para que você não tenha, né, um avanço no início do plantio, da safra ou da safrinha, prejudicando a produção. Então, o que a gente vê hoje no Brasil é uma dificuldade muito grande por questões de legislação, né, de reservação de água dentro da propriedade rural, acesso à energia elétrica, né, investimentos maciços em tecnologias de irrigação eficientes, né? A gente tem eficiências aí desses equipamentos mais modernos de até 90%, 95% da aplicação, a questão do monitoramento daquilo, quando irrigar, quanto irrigar, né? De que forma irrigar. Tudo isso contribui para garantir uma segurança ao produtor rural para passar por esses períodos de escassez. A gente tem acompanhado aí, dentro das ações de monitoramento do governo a respeito da oferta desses recursos hídricos no período de estiagem, né? Nós estamos tendo uma reservação ainda que atende este ciclo de inverno, né? Esse ciclo, por exemplo, do feijão agora, que é um ciclo mais curto, né? E que exige aí uma quantidade de água um pouco menor pelo tamanho do ciclo, né? Da cultura, né? A previsão dada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, discutida no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e referendada aí pela Agência Nacional de Águas, é que não haverá restrição, a previsão é de que não haverá restrição das outorgas de água para irrigação. Então, o produtor ele pode se planejar para que ele continue plantando, porque a previsão e os prognósticos, né, da oferta desse recurso hídrico para o período de estiagem, ela não vai ser diminuída. Então, a princípio, né, não haverá restrição de outorga. Tá? Mas o produtor rural, ele pode, a médio e a longo prazo, ser mais eficiente no uso da água. Então, a gente precisa reservar mais água, a gente precisa ser mais eficiente na aplicação da água dentro da lavoura, né? E que esta água, ela reservada dentro da propriedade rural, ela não serve só para irrigação, ela para os usos múltiplos, para geração de energia, que a gente entende que também é muito importante, né? E para abastecimento humano, dessedentação animal, tudo aquilo que é previsto, né? Então, o produtor rural, a propriedade rural, num caso de período de ações de escassez como esse, ela surge como solução para os próximos eventos. Custo de energia elétrica, a água para produzir energia elétrica, ela tem substituto. Então, você pode substituir ela por termoelétricas, por energias renováveis, a um custo um pouco maior, né? Mas que é substituível. A água para a produção de alimentos, para a agricultura, ela é insubstituível. Se tira a água, não se produz, principalmente nesses períodos em que há um déficit de pluviosidade, né? O que o produtor rural deve fazer, né, aí nessa questão é ser mais eficiente nessa aplicação, uma vez que, em média, o custo da energia elétrica, o custo total, né, na produção da energia elétrica é cerca de 20%. Então, o produtor deve colocar, né, na ponta do lápis, agora com as bandeiras tarifárias que se servem para fazer essa alternativa da geração de energia elétrica, em curto prazo o produtor deve colocar na ponta do lápis para saber se esse custo ele vai pagar o investimento que está sendo feito. A médio e longo prazo, o produtor rural tem que investir em energias alternativas, né? A energia solar, a energia eólica, as próprias usinas que estão usando, né, o bagaço de cana para geração de energia, né? Então, quer dizer, alternativas tem, né? O que a gente precisa é se planejar, esperar, né, não ser pego de surpresa em eventos como esse. Se você quer rever o conteúdo exibido aqui no Tatersal, é só acessar a nossa página tvterraviva.com.br. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Amanhã eu volto com outras informações. Até lá. Tchau.